Efésios capítulo 6, do 1 ao 4. É mais fácil nós seguirmos ali do que procurar na Bíblia, né? Está escrito assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, a fim de que tudo corra bem com você e você tenha vida longa na terra. Pais, não irrite os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Então aqui nós temos uma palavra para os filhos e também para os pais. Nós sabemos que a instituição mais forte é a família, porque foi instituída por Deus. E nós vemos que ao longo dos anos, cada tempo que passa, o inimigo tem uma forma de trabalhar para enfraquecer as famílias. E nós estamos vivendo num tempo muito difícil da história da humanidade, em que tem enfraquecido, até mesmo através das leis que não deixam praticamente os pais educar os seus filhos da maneira correta. Logicamente que também teve exagero nas gerações passadas, que espancavam os filhos. Isso não é correto. Mas tem que ser da forma bíblica, não da forma que muitas pessoas, né, alguns escritores, alguns mestres das escolas aí, né, deixaram manuais de como criar filho, e sem a base que é a palavra de Deus. Se nós queremos criar filhos da maneira correta, nós precisamos nos basear na palavra de Deus. Antigamente, no tempo bem antigo, já no meu tempo, eu não sou tão antigo assim, já existia escola, né? Mas bem antigamente, só os ricos podiam dar estudo para os filhos, que contratavam um professor ou uma professora. Era mais comum ter professor que iam dar aula na casa, né, daqueles fazendeiros, aquelas pessoas que tinham dinheiro. Então, quem recebia educação e aprendia a ler e escrever era quem tinha mais poder aquisitivo. Então, houve um tempo que, na verdade, no Brasil, a classe pobre financeiramente, né, era um analfabeto. Tanto é que foi instituído pelo governo da ditadura militar ainda, que no regime do governo, lá do exército, né? Eu peguei uma parte disso ainda, que foi lançado o Mobral. Mobral, as pessoas que tinham idade já, eram adultos, poderiam estudar, né? Tinha as classes que abriram, porque um adulto tinha vergonha de estudar junto com com as crianças, né? Então criaram essa nova forma de ensinar os adultos. E muitos adultos aprenderam a ler e escrever. Às vezes aprenderam pelo menos a assinar o nome e tal, né? Mas nós sabemos que o que faz uma nação ser forte é a família. E os ensinamentos primordiais e necessários, né, eles vêm da família. A escola apenas vai ampliar o conhecimento, mas a educação, como diz um ditado, a educação vem de berço. Então, nunca vai deixar de ser responsabilidade dos pais ensinar bem os seus filhos. E qual que é o ensinar bem os seus filhos? É ensinar os seus filhos fazendo, praticando boas obras. E para você praticar boas obras, você precisa conhecer a palavra de Deus,
para você praticar boas obras, porque as religiões, de uma maneira geral, distorceram o que é boas obras, e tem muitas pessoas que fazem coisas que a Bíblia não mandou fazer, que não é primordial, não é uma doutrina bíblica, é uma coisa até boa, mas aquilo não traz um ensinamento sólido para as crianças. E eu quero dizer para os irmãos que tem um estudo que mostra, que é chamado agora, se você pesquisar, se você buscar no Google, qualquer um pode buscar, é a janela 4x14. Essa janela 4x14 é o foco que a igreja, os cristãos, precisam focar a idade de 4 anos aos 14. E logicamente que só a igreja não vai dar conta de fazer isso. Nós precisamos da cooperação dos pais. Como bem falou a pastora aqui, só foi possível esses adolescentes irem porque os pais apoiaram, liberaram, aconselharam os filhos, incentivaram eles para ir. Os líderes trabalharam, nós que fizemos a nossa parte, mas os pais fizeram também a parte deles. Porque eu digo uma coisa, os pais que investem nos seus filhos, na idade que eles estão, adolescente, pré-adolescente, estão investindo bem. Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, porque depois, mesmo eles estando velhos, eles não esquecerão disso. É em Provérbios 22:6, né? Eu sempre confundo se é Provérbios 22:6 ou é 6:22. Provérbios 22:6. Agora eu não vou esquecer mais. Então, irmãos, a Bíblia ela tem razão, como diz o ditado. Tem um programa, né? A Bíblia tem razão. Tem o nome de um programa evangélico. E é verdade. O que nós temos que fazer? E nós vamos precisar, irmãos, hoje. A mensagem que eu vou trazer é bem curta, mas ela é muito eficaz. Ela é muito necessária para os adolescentes, para os filhos e para os pais. Eu estou com 65 anos. Aqueles que já têm de 50 para cima, 55, talvez vão pegar parte do tempo mais difícil do que é agora. Mas vocês, adolescentes, vocês vão viver um tempo muito difícil. Não estou assustando vocês, mas estou falando da realidade. E também para os pais ter consciência, se esforçar também. Porque é o seguinte, irmãos, muitas crianças adolescentes e crianças querem vir para a igreja, têm vontade, mas os pais não apoiam. De que jeito os pais não apoiam? Vindo com eles. Porque não adianta você falar assim, podem ir vocês, gostaram daquela igreja, vão vocês lá. Não, se você não puxar a ponta da corda, se você não ir para dar exemplo, eles vão achar que você não está achando aquilo importante. Eu não estou falando aqui de religião, não estou falando da Igreja Batista Betel, de qualquer outra denominação, não estou falando da Igreja Católica, eu estou falando de qualquer igreja que busca Deus, mas que você vê que é uma igreja bíblica, ela não fica só na religião. Sabe, o grande problema que nós vemos hoje é igrejas religiosas apenas. Porque nós não fomos chamados para ser religiosos. Porque você sabe o que é religião, né? A irmã Angelita falou que estudou um pouco de latim, né? Latim, religião, que vem do latim, a palavra religião, quer dizer religare. E que para trazer para o nosso português correto agora, atualizado, é religar. O que quer dizer isso? A religião, então, qual que é o papel da religião? É ensinar as pessoas a se esforçar para alcançarem Deus. E o evangelho verdadeiro que as igrejas bíblicas pregam é o evangelho alcançando as pessoas. Ele vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. Você viu como tem diferença? Porque se você é alcançado do alto, de cima para baixo, alcançado por Deus,
Não importa a idade que você tiver. Você vai aprender a palavra correta, você vai familiarizar com as coisas de Deus, você vai amar a Deus desde a tenra idade. E é diferente, irmãos, daqueles que se convertem, entregam suas vidas ainda adolescente, pré-adolescente, do que aqueles que entregam a sua vida mais maduro, como foi o meu caso. Eu conheci a Cristo, eu tinha 28 anos, já era pai de 2 filhos. Mas ainda bem que deu tempo para que eu tivesse a oportunidade de conhecer. Mas vocês estão tendo toda a oportunidade para conhecer a Deus. Certo? E os pais, nunca impeçam o teu filho de conhecer mais a Deus. Ele pode procurar a Deus numa outra religião que não é a tua, talvez. Talvez se você é católico, você diz, não quero que meu filho vá na igreja evangélica. Mas se ele sentir desejo, deixa ele ir. Deixa ele escolher. Ele vai ouvir. Certo? E se você quer que o teu filho seja assíduo, também dê exemplo. Leve para a igreja que você congrega, então, que você participa. Ensine. Quando ele se tornar um adulto, ele vai escolher o caminho que ele quer. Porque a semente que foi semeada no coração desses meninos, dessas meninas, jamais eles vão esquecer. Eu frequentei uma igreja evangélica com meu pai, deveria ter uns 6 para 7 anos. Meu pai se converteu, ficou 3 meses na igreja. Ele era alcoólatra. O único da casa que acompanhou ele foi eu. Eu falei, não, eu vou. A minha mãe falou assim, não. O meu irmão mais velho, não vamos, não. Ele quer virar crente, é problema dele. Eu falei, eu vou junto com o pai de companheiro. E eu fui com o pai de companheiro dele, porque eu era cabreiro com o crente. Porque eu fui ensinado que o crente era perigoso. Né? Então eu ficava cabreiro com o crente, né? Porque eles diziam assim, cuidado que eu não queria que você vire crente também. Eu falei, não quero que ninguém me force. Eu quero ser livre. Que a gente tem o pensamento que a gente é livre, né? E eu era escravo já do álcool, com 10 anos, escravo do cigarro, e eu achava que era livre. Né? Mas o pai e a mãe que quer ver os seus filhos abençoados, ajude eles a se aproximar de Deus, a conhecer a Deus. Porque vai evitar, irmão, porque mesmo fazendo assim, Satanás tem roubado muitos jovens cristãos que conhecem a palavra de Deus. Eu fiz uma pequena pesquisa e vi uma coisa que é interessante, mas é triste. Você sabia que a maior parte dos jovens que estão nos reformatórios, depois se tornam adultos e vão para a penitenciária mesmo? Todos eles, a maioria, todos não, grande parte, grande número, tem o nome bíblico. Tem Moisés preso, tem Abraão, tem Jeremias, tem Isaías. Só não tem Judas Iscariotes, porque ninguém põe o nome de filho de Judas Iscariotes. Mas tem Pedro, Paulo. Então, quando, por exemplo, querem atacar os ímpios, aquelas pessoas que não creem em Deus e quer desviar as pessoas, Satanás infiltra nessas pessoas que não está preocupado com Deus. E acusa, e diz assim, o que esses evangélicos querem? As penitenciárias estão cheias lá de filhos de crente. Para denegrir a imagem, irmãos. Certo? Dos crentes. Logo não pode usar a palavra denegrir mais, né? Mas, por enquanto, eu estou usando. Não sei se vai dar problema, mas não pode. Nem a caixa preta do avião, agora tem que mudar o nome. A caixa preta, que tudo a vida foi chamada de caixa preta, agora tem que dar outro nome. Caixa azul, certo, de outra cor. Não pode mais falar. Mas, irmãos, eu quero aqui voltar ao texto. O primeiro conselho aqui que nós vemos é que diz aqui, em Efésios que nós lemos, né? Primeiro é para os filhos, adolescentes e jovens. A obediência
que honra teus pais. Tem gente que pensa, eu vou dar um presente para o pai, eu vou dar uma coisa. Não, se você tiver, lógico que o presente você deve dar para o dia dos pais, dia do aniversário do teu pai, se você puder dar um presente. Às vezes, muitas vezes é nós mesmo que pagamos, né? Mas nossos filhos têm o prazer de entregar, né? Mas é a mãe que pega e diz, ai filho, vai lá, pega o cartão do teu pai e compra um presente para ele. Tá bom, não tem problema, o que manda é o gesto, a gente recebe, faz de conta que não é a gente que está pagando, né? Mas é um gesto bonito, o filho, né? Mas melhor do que o presente, irmãos, pode ter certeza que estou dizendo para você, muito melhor do que o presente é você honrar os teus pais. Honra o teu pai e a tua mãe. Você não vai honrar, usar a vara de medir, se eles fazem tudo certo, se eles são perfeitos. Você não vai usar essa medida, porque, para começar, você não é perfeito. Nenhum de nós aqui é perfeito. Mas muitas vezes nós temos uma mania, porque meu pai é bêbado, então não vou respeitar. Não, se o teu pai toma umas cajibrinas, respeite ele como teu pai. Por causa do quê? Como você estivesse honrando ao Cristo, ao Senhor. Tudo que você fizer, sempre pense nisso. Eu estou honrando e presenteando meu pai. Meu pai me puxou a minha orelha semana passada, meu aniversário dele agora. Eu vou comprar um presente para o meu pai, vou dar para ele, vou dizer que eu amo ele, como se fosse eu estivesse entregando ao próprio Deus, a Jesus. Porque daí é mais fácil de você perdoar, porque tem adolescentes, irmãos jovens, que são ranzinhos. Guarda uma água, fica um beiçudo, eu vou ficar de mal, ele vai ver. Não vou falar com ele, não vou falar com ela, vou ficar quieto no meu canto. Aquilo que nós chamamos emburrado, né? Fica emburrado. Não adianta nada. Você precisa do teu pai e tua mãe. Né? Tinha um rapaz que falou que queria ser independente, não queria dever nada para os seus pais. Não, eu quero a minha independência. Chegou para os pais e falou, eu quero a minha independência. O pai pegou e falou, não, tudo bem, hoje eu não posso liberar para você rapidamente assim, mas na semana que vem eu vou conversar com você. Eu e a tua mãe, nós vamos sentar e nós vamos conversar. E o rapaz ficou tudo, tranquilo. Aí, os pais reuniram o filho, sentaram com o filho e falaram, meu filho, estava um feixe assim, irmãos, de nota. Nota de luz, de água, outras notas, outras coisas, gasto com o hospital, com alimento, estava aquele feixe. Aí ele olhou, já ficou meio cabreiro, né? Falou, mas o que é isso? Vamos fazer contabilidade agora? O pai falou assim, o pai do rapaz falou assim, não, é o seguinte, você quer ter a tua independência e você não quer ficar devendo nada para nós, né? Então é o seguinte, nós fizemos um cálculo aqui, e durante esses 17 anos que nós criamos você, então nós tivemos umas despesas, então a gente quer o ressarcimento. Você, ao completar 18 anos, você tem um ano ainda para você, daí nós vamos computar mais um ano, porque com 17 anos vai ser difícil você arranjar um emprego, assim, para você ter uma carreira. Mas quando você completar 18 anos, você bem que você vai achar aí, como estagiário e tal, você já vai pagando. Mas, quando você completar 18 anos e pegar o teu emprego, eu acho que quando você tiver até com uns 30 anos, você vai pagando, nós parcelamos para você. Mas você vai pagar todos os custos, então, porque você não quer ficar devendo nada para nós. Não, mas a gente não pode, mas isso aí é injustiça, uma coisa dessa, estão fazendo comigo. Não, mas você não falou que você quer ser independente, não quer ficar devendo nada para nós. Você deve. Eu acho que a tua mãe não vai cobrar o aluguel de você ficar 9 meses na barriga dela. Não sei, acho que não, porque mãe é muito amorosa. Mas os leites, as noites acordadas, ela vai colocar tudo aí, vai cobrar de você. Agora, é o seguinte, como nós somos muito amorosos, você é nosso filho, né? Nós vamos dar um prazo para você pensar. Pense 3 dias, Deus se volta a falar para nós se você aceita essa proposta ou não, né? O que vocês acham que esse rapaz fez? Depois de um aperdão desse, né, Marquinhos? Tem que pagar um horror, né? Quando Jesus chegar para nós e falar, viu, o teu pecado do teu passado lá, eu resolvi que a minha morte na cruz eu não vou incluir você não, você está fora. Você vai ter que pagar você mesmo. Então você vai ter que começar a trilhar por onde eu trilhei, passar o que eu passei, para você pagar. Já pensou se Jesus fizesse isso para nós?
Aonde que vai ser o açoite? Vai começar aonde? E a cruz provavelmente hoje não seja de madeira, vai ser de metal, porque hoje estamos usando tudo metal, né? O Marquinho tem lá uns metal lá que está fazendo umas cruzes bem pesadas, né? Mas isso não vai acontecer, sabe por quê? Porque Jesus pagou o preço por nós. E os pais que amam seus filhos, nós pagamos o preço pelos nossos filhos. Porque isso, irmãos, criar filhos é trabalhoso. Não pense você. E uma vez pai, pai para sempre. E você tem responsabilidade. E se você não fizer alguma coisa na hora certa, lá na frente Deus vai cobrar de você. E você vai chegar ao ponto de dizer assim, é culpa minha. Por causa de eu não ter feito determinada coisa, é culpa minha. Se eu tivesse puxado a orelha, viu? O filho, como eu disse aqui, deve honrar os pais. Porém, aqui o segundo conselho que nós vemos na sequência, pais, não provoquem ira nos seus filhos. Porque muitas vezes, irmão, nós puxamos a orelha, o pastor, nós estamos falando do pregador, nós puxamos a orelha dos jovens, dos adolescentes. Descemos a chibata nas costas dos coitados. E os pais ficam são de lombo. Mas nessa noite não, comigo não. Sabe por quê? Porque tem pai que provoca ira no seu filho. Ele faz o filho ficar com raiva dele. E também você vai pagar o preço. Deus está dizendo assim, pais, não provoqueis ira nos seus filhos. Se você é um pai que provoca ira no teu filho, você também está pecando. Porque o Pai do céu é Pai de todos, é o nosso Pai e Pai dos nossos filhos. Antes de ser teus filhos, meus filhos, eles são filhos de Deus. Porque você também é filho de Deus. Outra coisa, nós não somos, os filhos não é nossa propriedade. Como tem gente que fala assim, eu faço o que eu quiser com meu filho, se quiser enforcar, ele vai porque é meu filho. Não pode. Ele é filho de Deus. Deus confiou a você, mãe e pai, para você criar esses filhos. Mas eles têm uma vida para frente. E eu quero encerrar dizendo para vocês, irmãos, que eu acho muito bonito, e é um modelo muito maravilhoso, o filho que segue a profissão do pai. Seu pai é um empresário, trabalha em um determinado ramo, e ensina os seus filhos para continuar trabalhando naquele ramo. Porque ele não deixa apenas herdeiros, ele deixa sucessores. Que tem gente que só pensa em deixar herdeiro. Não, está nem aí. O herdeiro não está nem aí, ele não sabe o que o pai tem, gasta à toa e faz. O sucessor não, o sucessor já olha e diz assim, não, quando for eu vou fazer isso, eu vou manter aquilo que o meu pai fez, e se não está meio torto, eu vou melhorar isso aqui. Meu pai começou assim, mas eu tenho condições, através da tecnologia, através da forma, a dar uma atualizada do que o pai fazia, para melhor. Eu tenho um exemplo aqui que eu vejo, eu conheço há pouco tempo, mas eu vejo o Marquinho, por exemplo, ele trabalha na mesma profissão do pai dele, tanto é que ele é sócio do pai com o irmão. E quantas coisas, com certeza vocês melhoraram, na empresa, e vão melhorar muito mais. Mas os teus filhos vão mais na frente ainda. Vão deixar top o negócio. Estou dando exemplo dele aqui, mas tem vários irmãos que são empresários, são profissionais. Se você é uma professora, um professor, ou é um advogado, uma psicóloga, o teu filho, a tua filha vai querer seguir a tua carreira, que vai se espelhar em você. Tem outros que também acham bonito e querem ser pastor também, vão seguir a carreira do pai também. Não, eu vou dar sequência. O que o meu pai fazia, o ministério dele também vou fazer, porque é um ministério também, é trabalhoso. Não vá pensar que o ministério não é trabalhoso, irmãos. Tem gente que fala assim, o meu pastor não trabalha, ele é pastor só, viu? Então, quer dizer, o trabalho pastoral não é trabalhoso? Na hora do velório, ninguém quer ser pastor, Na hora do aniversário, na hora do churrasco, todo mundo quer ser pastor, porque o pastor é bajulado, porque corta um pedaço de carne boa para o pastor. Mas o velório, o pessoal está murcho, assim, quase morto, e o pastor também.
Porque também é pessoa, né? Chamam lá o pastor, faça uma oração, traga uma palavra, cante um hino. Às vezes está com o coração pesado. Você tem que tomar a palavra e dizer, meus irmãos, vamos se consolar na palavra. Dar uma palavra de consolo. Sabe o que é, irmãos? Eu passei uma situação. O meu irmão foi sepultado quinta-feira. Passou sexta, não deu tempo de eu me recuperar. Sábado eu fiz o casamento da minha neta. E ela não abriu mão, ela falou assim, eu quero que o senhor faça o meu casamento. Sabe que situação eu passei, irmãos? Luto do meu irmão, tinha passado um dia só. E eu tinha que agradar a minha neta, minha primeira neta, que já me deu 2 bisnetos, né? Tenho mais um bisneto agora. Então, eu fui fazer o casamento dela, irmãos. Só Deus sabe o que eu passei. Teve gente que chegou para mim e falou, pastor, como é que você conseguiu fazer isso? Falei, é Deus, porque eu amo minha neta, meu irmão, eu amei até enquanto ele viveu, mas ele morreu, o que eu posso fazer? Eu tenho que prosseguir com a minha vida. Certo, irmãos? Então não pense você, nesse tópico aqui, que Deus não vai cobrar de você. Né? Coloca para nós lá o versículo 4, para nós dar uma conferida. Já está, né? Já está. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Quando você for aconselhar, você não vai ainda... Você tem que aprender como que um cristão faz, né? Eu sei que você já sabe, mas nós temos que aprender. Usar a figura de Cristo. Certo? Ensinar o teu filho a te respeitar como ele estivesse respeitando o próprio Cristo. Tudo que você fizer para ensinar os teus filhos em Cristo. O teu trabalho, o respeito com o teu patrão em Cristo. Coloque Cristo na frente. Talvez o teu patrão não merece a tua honra, o teu carinho, o teu chefe, mas em Cristo ele merece. Porque através de Cristo, quando nós fazemos tudo através de Cristo, Cristo santifica tudo que nós fazemos e sai do lado de lá, quando você põe a Cristo na frente, sai abençoador e você começa a ter galardão. Uma semeadura que você faz em Cristo. O conselho que você dá, você deve comparar como se fosse o próprio Cristo aconselhando o teu filho. O que Jesus aconselharia o teu filho na circunstância que ele está vivendo? O que Cristo faria para aconselhar minha esposa nas circunstâncias que ela está vivendo? O que Cristo faria para aconselhar o esposo, você esposa? Use Jesus como exemplo. Sabe o que vai acontecer? O teu lar vai ter paz. Porque até mesmo numa correção em Cristo, o teu marido, teu esposo, tua esposa, vai ficar devendo obrigação para você, vai te amar mais ainda. Dizer, puxa, se não fosse minha esposa, me dá aquele conselho de Deus. Eu tinha cometido um erro que eu podia estar chorando agora. Vocês sabiam, irmãos, que os vendedores de carro detestam quando a mulher vai junto com o carro? Porque o homem olha por cima assim, se ficar gamado daquele carro, ele compra. Ele nem olha embaixo se está podre ou não, só depois que o cara aprende, né? Mas a esposa vê um fio de cabelo no banco e diz assim, uma loira sentou aqui. Você viu embaixo do banco lá que tinha um pacote esquisito lá embaixo daquele carro? Entendeu? As mulheres vê tudo. O homem já é distraidão, né? Então Deus fez as coisas certas. Colocou o homem e a mulher para cuidar dos filhos. Se colocar numa ilha, por exemplo, 2 homens, Adão e Ivo, vamos dar um nome assim fictício, Adão e Ivo, e colocar numa praia deserta, e falar assim, vocês vão ficar aqui 20 anos, só vamos vir aqui depois de 20 anos. Quando eles voltarem, talvez um deles morreu, o Ivo ou o Adão, né? Um talvez morreu, ou o Adão e Ivo estejam lá os dois.
Só os dois. Talvez algum animal, algum passarinho que eles amansaram lá, né? Mas não vai ter nenhum semelhante, porque dois homens, Adão e Ivo, não reproduz. Agora, em outra hipótese, vai na ilha e fala assim, ó, leva um casal, o Adão e Eva, ó, vou deixar vocês dois aqui, e daqui a 10 anos eu vou voltar aqui. Quando eu voltar lá, tem 5 filhos lá. Já aumentou. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, de como estão as coisas. Por que vocês acham que há incentivo, né? Não vou falar sobre isso porque não dá tempo, eu vou terminar a mensagem. Mas dá muito incentivo, talvez você não entenda esses movimentos, essas ideologias que tem aí, né? O cristão tem que ficar muito esperto, tem que estudar sobre isso. Porque todo esse movimento, irmãos, não é porque eles querem o bem das pessoas. Não, eles não querem. Eles não estão nem aí com você. Se você escolher ser um animal, eles não estão aí, nem aí com você. O que existe lá por trás de tudo isso, as trevas querem limitar o crescimento da população, dos cristãos principalmente. Cristãos estão sendo perseguidos no mundo inteiro. Vão aqui no Brasil, como eu comecei falando e encerro, terminando isso, dizendo que aqui no Brasil, irmãos, daqui 10 anos vai ser diferente a vivência dos cristãos, porque as leis que estão sendo aprovadas, enquanto os irmãos dizem assim, ó, não podemos misturar religião com política, não presta atenção nos parlamentares que ele elegeu, não sabe as leis que estão sendo aprovadas, nós não sabemos, não, nós somos ignorantes dessa parte. E está sendo aprovada debaixo do nosso nariz leis contra nós mesmos, contra nossos filhos. E aí vai acontecer o quê? Quando você abrir o olho, você não vai poder pregar, você não vai poder educar teus filhos, porque até a nomenclatura de pai e mãe, eles querem apagar, querem colocar como tutores, certo? Então fica um conselho para os filhos, fiquem atentos à palavra de Deus, jovens, e fiquem atentos, pais. A igreja dá suporte, mas a educação vem de berço. Se vocês amarem a Deus, vocês colocarem a Deus acima de todas as coisas, e amar uns aos outros, dar exemplo, de ser um fiel ao companheiro, um amigo, aquele que não fica lá na casa murmurando, falando mal da igreja, falando mal dos outros, falando mal do patrão. Os filhos aprendem com você, ele vai fazer a mesma coisa que você. E tem muitos jovens que não querem vir para a igreja, porque na casa fala-se muito mal da igreja. Não estou falando para vocês, isso acontece de uma maneira geral. Falam mal da igreja. Tudo que acontece de mal na igreja, eles sentam na mesa do café e falam para os filhos, porque o irmão falando de tal, aquela irmã, porque o pastor fez. E as crianças vão escutando, logo eles não querem saber de pastor, não querem saber de igreja, não querem saber de irmão. E aí quando você for querer trazer, não, eu não gosto, lá tem muita falsidade. Tome cuidado, pais, com o que você conversa. E tem coisa que um jovem, quando ele é enraizado na palavra de Deus, ele aprende a filtrar também. Ele diz, o pai e a mãe estão uma loucura aqui. Está bravo, está nervoso, está triste. Porque ele sabe que a palavra de Deus fala a verdade. Amém? Vamos nos colocar em pé? Quem que vai encerrar o culto? A Gabi? Você? Eu quero fazer uma oração com todos os irmãos, para que o Senhor te abençoe, abençoe a tua família. Não abra mão da tua família. Sabe? Nem que dê trabalho. Nem que você tenha que posar uma noite, às vezes, orando, preocupado com o filho, apresentando diante do Senhor, levantar de madrugada, vir para as orações, até que você, às vezes, está meio com preguiça de vir na oração na quarta-feira, mas diga assim, pelos meus filhos eu vou. Se tiver uma motivação, você vem. Estipule, irmãos, projetos para você desenvolver oração. Coloca num papel, coloca um alvo. Não, eu vou na escola dominical, na escola bíblica ministerial, que é a nossa escola, domingo, 9 da manhã. Eu vou e vou levar meu filho, porque eu quero que ele aprenda mais do que eu. Daí ele vai dizer assim, puxa vida, o pai me acordou de manhã para nós ir para aprender a palavra de Deus.
Quando é anunciado o encontro, irmão, dos adolescentes, dos irmãos, seja o primeiro a se posicionar. Se você não for ainda, não, eu vou no encontro, porque eu quero dar exemplo para meus filhos. Você, mãe, faça isso. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós aqui, Igreja Batista Betel, nós estamos decididos, realmente, formar líderes abençoados com alicerce, irmãos que congregam aqui com alicerce bíblico, porque o nosso alvo é ver você ser feliz aqui nesta vida e viver uma eternidade com Cristo. Nós não estamos aqui brincando. Pode ser que eu fale alguma coisa que às vezes você fica chateado, porque às vezes diz assim, o pastor desce o rei mesmo, né? Mas eu estou pedindo para Deus usar todos os pregadores que vêm pregar aqui, para nos corrigir naquilo que é preciso. Então não vá pensar que eu falo alguma coisa para pegar no pé de vocês, que eu sei alguma coisa. Não, eu sou pai, eu sei onde errei com meus filhos, me arrependo grandemente. E teve reflexo. Eu colhi o fruto de ser um preguiçoso, de não acompanhar meus filhos. Colhi o fruto, irmãos. E eu não quero, o que aconteceu comigo, que tudo que eu puder consertar, os que são mais novos, eu passo para vocês. Mas usando a Bíblia agora, não é o que eu penso, porque se eu for passar o que eu penso para vocês, às vezes eu vou passar alguma coisa que não vai dar certo. Se você quer receber uma oração de direcionamento agora, para você desenvolver a tua fé, desenvolver a tua família viva em harmonia, o casal. Olha, irmão, coisa mais gostosa, de você ter prazer de estar na tua casa, de almoçar com os teus filhos, com o esposo, com a esposa. Tem gente que fala assim, viu? Eu prefiro almoçar fora do que lá em casa. De tanto, irmãos, nós estamos vivendo uma situação difícil. Outra coisa, com o celular, os jovens almoçam no quarto, conversam pelo WhatsApp. Eu conheço uma pessoa que conversa com o filho pelo WhatsApp. E daí, meu filho, já dormiu? Aí, logicamente, que ele olhou lá, não dá para ver que não dormiu, né? Porque senão não atendia o celular, né? Mas as pessoas conversam pelo celular, irmãos, para não gritar, né? E dentro da casa, segundo alguns contaram aí, que testemunharam até que na época da pandemia, pessoas levavam um susto dentro da casa. Ai, meu Deus, você está aí? Não notavam que o filho estava na casa. O esposo se assustava que a esposa estava na casa. Não é acostumado, né? Amém? Vamos orar? Põe a tua mão assim se quer receber. Para os que querem receber. Senhor, eis aqui pais, mães, filhos, que ainda são crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, pessoas mais maduras, que têm pai e mãe, que eles possam honrar os seus pais até o último fôlego de vida, porque isso é bom e tem promessas. A vida é prolongada daqueles que honram pai e mãe. É o único mandamento que a Bíblia diz que é um mandamento que tem promessa, porque tem mandamento que manda fazer, mas não tem promessa nenhuma e nós temos que obedecer. Mas esse mandamento de honrar os pais tem promessa do Senhor: vida longa e prosperidade. E os pais também que não causam ira na vida dos filhos, vão ter filhos que não vão ter traumas da infância, vão ser filhos bons de trabalhar, filhos que vão ouvir conselhos, filhos que são amigos do pai, prezam o seu pai, honram seu pai e sua mãe, tem todo o respeito com o pai e mãe. Tudo vai começar da forma que você tratar. Se você trata com ira os teus filhos, eles vão se revoltar contra você. Mas que todos aqui possam criar os seus filhos, ademoestando, como diz a Bíblia, ensinando biblicamente. Momento de correção, corrigir também, porque um dia você não estará mais com teus filhos. Os teus filhos vão conviver com outras pessoas, e se você ensinar eles a honrar só você também, e não honrar as pessoas de fora, as autoridades, ele vai ser um rebelde na sociedade e vai dar problema. Mas se você ensinar eles a honrar vocês, em primeiro lugar como pais, mas honrar também o pastor, honrar o líder de célula, honrar os irmãos da igreja, honrar as autoridades, ele vai ser um bom cidadão. E ele vai ser produtivo. É isso que eu peço, Senhor. Derrama sobre a tua igreja esta unção, esta bênção especial, sobre aqueles que estão aqui
e aqueles que estão nos assistindo através do YouTube, através das redes sociais, que veem os nossos vídeos, esses também que estão nos assistindo, recebam esta bênção. Que Deus abençoe teu lar, você que nos assiste. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe os pais, dê sabedoria para você ensinar os teus filhos e viver no Senhor. Amém?